Este é o 11º vídeo do curso de Adobe Animate e nele você vai aprender a usar a ferramenta câmera para fazer os enquadramentos. Repare nas modificações que foram feitas. Acrescentei uma sombra que foi feita com elipses e em um layer separado. Esta sombra ela se mexe junto com o peixe e acompanha também o peixe. Ela fica menor quando ele salta e, além de menor, ela também fica um pouco mais clara, ou seja, eu mexi na opacidade do desenho. Acrescentei também 2 layers para estas lágrimas, que são esses layers, e acrescentei keyframes para o salto do peixe, também acrescentei espaços em frame e fiz algumas modificações aqui no desenho para dar um pouco mais de movimento para ele. Muito bem, agora entendido o que foi feito de novidade, vamos fazer o enquadramento. Diminuindo o zoom da tela, dá para perceber que eu também fiz algumas mudanças no desenho. Eu prolonguei um pouco mais o desenho para todos os lados, porque eu imaginei que ao reenquadrar o desenho, pode ser que alguma dessas partes façam falta neste processo. E clicando neste botão, eu oculto as partes que estão fora do stage. Quando eu comecei a fazer o desenho, eu imaginei o enquadramento indo da esquerda inferior à direita superior. Então esse foi o meu pensamento ao fazer esse desenho. E agora eu vou criar os enquadramentos seguindo as regras dos terços. Para fazer esse enquadramento, eu vou usar a ferramenta câmera. Ela pode ser acionada aqui ou aqui. Quando eu clico na ferramenta câmera, é criado automaticamente um layer para a câmera. Clico aqui para deixar em Fit Window. E agora eu poderia já fazer o enquadramento. Mas eu prefiro fazer o enquadramento usando as regras dos terços, que é uma grade que me ajuda a criar o ponto de interesse, tanto em fotografia quanto em vídeo. Fiz a grade no Photoshop e vou importar para dentro do Animate. Clico neste ícone para criar um layer novo. Vou chamar ele de terços. Para importar, eu vou clicar em File, Import to Stage. Vou usar o arquivo terços PNG e Open. Pronto, estas são as linhas da grade dos terços. Então, cada linha desta representa um ponto de interesse. Para não correr risco de mexer esta linha, eu vou travar. Para que ela não saia no vídeo quando eu for exportar, eu vou deixá-la como guide. Perfeito. Agora, aqui na câmera, eu vou posicionar o peixe da melhor maneira. Perceba que quando eu mexi no zoom da câmera, a grade também se mexeu. Bem, isso eu não quero. Eu quero que a grade fique fixa. E para que a grade não se mexa, no layer dos terços, eu clico nesta opção e desta forma a grade não se mexe junto com a câmera. Perfeito. Vou posicionar o peixe aqui, de uma maneira que ele fique cruzando tanto a linha horizontal quanto a vertical. Clico neste botão para inserir um keyframe e agora aqui eu crio um outro keyframe para fazer uma aproximação da câmera. Assim, e movimento ela assim, porque eu preciso dar o foco para o gancho que ele vai olhar. Aqui, entre um keyframe e outro, eu vou colocar um Twinning Classic, eu clico neste botão, e neste ponto que ele se espanta, eu também vou criar mais uma aproximação de câmera, aqui em 5 segundos. Crio
um keyframe e aproxima a câmera. Ele olha para o gancho e olha agora para onde ele quer sair. Então agora eu vou acrescentar mais um keyframe. Acho que aqui tá bom. Deixo o enquadramento aqui ao centro, perfeito. E crio um Classic Tuning. Isso aqui poderia ser um pouquinho mais para cá, em 7 segundos, para dar aí um tempo suficiente para a câmera mover. Muito bem. Ele chora. E agora eu preciso fazer mais um keyframe. Aqui assim. E agora um outro movimento de câmera. Para deixar ele neste ponto do terço. Perfeito. E aí o enquadramento, para mim, ele está já bem interessante. Olha lá, ele saltando. E aí, o resultado da animação com câmera já fica um pouco mais interessante. Este recurso de câmera, ele poderia ser utilizado também para utilizar outros formatos de vídeo. Nesse caso, eu fiz 1920 por 1080, que é o HDTV, mas se eu quero desenvolver um outro arquivo para uma outra mídia social a partir desta animação que eu fiz, como por exemplo para o TikTok, ou WhatsApp, ou o Story do Instagram, eu faço de uma maneira muito simples. Então, crio um arquivo novo a partir deste, clico no menu File, Save As, vou colocar o nome do arquivo como formato vertical, vou colocar aqui TikTok e Instagram, que também poderia ser para os stories do WhatsApp. Aqui, em propriedades, eu posso alterar propriedades do documento ou utilizando o menu Modify, Document. Deixo o anchor, ou seja, o ponto de mudança no centro. O Stage Size eu vou deixar como 1080 por 1920. Ok. E agora eu simplesmente rotaciono a grade dos terços usando a ferramenta Transform. E aí então eu tenho que fazer o enquadramento novamente. Mas a parte boa é, como eu tenho uma área de desenho muito grande, eu consigo utilizar a câmera para fazer um novo enquadramento para uma mídia diferente daquela que eu criei. Então uma mídia ela é horizontal e a outra mídia é vertical. O que é importante entender, bem, o desenho feito no Adobe Animate é um desenho vetorial. Isso quer dizer que eu posso redimensionar o desenho sem que haja algum tipo de perda de qualidade. Então é isto. Espero que você tenha gostado desta aula e até a próxima aula.